Olá, eu sou o professor Moisés, o seu professor de matemática. E nesse vídeo nós vamos aprender sobre o Teorema de Laplace. E esse vídeo é a parte 1 do teorema que nós vamos ver sobre o cofator de um elemento de uma matriz. Vai ter um vídeo parte 2, que a gente vai aprender a calcular a determinante de uma matriz através do Teorema de Laplace. Mas para isso a gente tem que entender o que seria um cofator. Então, vem comigo aqui. Então, olha só, o Teorema de Laplace, tá, é um teorema que nós utilizamos para calcular determinante de uma matriz quadrada, tá? E seja ela de ordem 2, ordem 3, ordem 4, qualquer ordem. Porém, calcular determinante de ordem 2 e 3, nós temos um método mais prático, mais específico, né? E a partir da matriz de ordem 4, 5, 6, a gente utiliza o Teorema de Laplace. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender o que seria um cofator, tá? Então, olha só, cofator, tá? Seria eu escolher um elemento dessa matriz. Olha só, eu tenho essa matriz AR aqui. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz quadrada, tá? Então, essa matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 3, eu vou escolher, tá, um termo dessa matriz e calcular o cofator desse elemento, tá bom? E aí, olha só, o cofator, o conceito de cofator, eu vou colocar aqui como C, né, I, J, né? Lembrando que o I significa linha e o J significa coluna. O cofator, ele é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz A. Tá bom? Esse é o conceito de cofator. Professor, não entendi nada. Vamos fazer aqui com número para você entender. Beleza? Olha só. Eu posso escolher qualquer elemento dessa matriz. 1, 3, o 3, 1, 0, menos 2, 4, 2, 5, menos 1 e 4. Eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher o elemento 2, tá bom? Vou escolher esse elemento 2. Então, eu quero calcular o cofator desse 2 aqui. Eu quero calcular o cofator desse elemento 2. Como que eu calculo? Primeiro, qual que é a posição desse elemento aqui? O elemento 2, ele está na segunda linha e terceira coluna, certo? Então, eu vou calcular o cofator desse elemento 2 aqui. Então, como que eu calculo o cofator? Olha só, o cofator, ele me fala que o cofator da linha e da coluna é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz. Então, vem aqui comigo. Então, olha só, eu vou querer calcular o cofator, tá? O cofator de 2 por 3, né? O número 2, ele está na segunda linha e terceira coluna. Então, o cofator de 2 por 3 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes, tá, o determinante de A. Agora, como que eu pego esse determinante de A? Olha só, aluno, eu não escolhi aqui o elemento 2? Então, se eu escolhi o elemento 2, para eu calcular esse determinante, eu vou excluir a linha 2, eu excluo a linha 2 e excluo a coluna 3. O que sobrou aqui dessa matriz A? Sobrou, ó, eu vou calcular o determinante de 3, 1, 5, menos 1. Beleza?
Então, eu peguei o 2, excluí a linha que o 2 está, excluí a coluna que o 2 está. E aí sobrou esses elementos aqui, né? Sobrou esses elementos. 3, 1, 5, menos 1. Então, eu vou calcular o determinante desse resto que sobrou da matriz. Então, como que eu faço aqui, pessoal? Olha só, vamos continuar aqui. O cofator de 2 por 3 é igual a menos 1 elevado. 2 mais 3, 5, vezes... Como que eu calculo o determinante, pessoal, de uma matriz quadrada de ordem 2? Eu multiplico a diagonal principal. Então, aqui, ó. Multiplico a diagonal principal, 3 vezes menos 1, menos 3. E subtraio com a matriz, né? Com a diagonal secundária, né? 5 vezes 1, 5, né? Então, menos 5. Isso vai ficar como, pessoal? Vai ficar cofator do elemento 2 por 3 é igual. Quanto que é menos 1 elevado a 5? Menos 1 elevado a 5, 5 é um expoente ímpar. Então, toda base negativa que tem o seu expoente ímpar, ela mantém negativa. Então, menos 1 elevado a 5 vai ficar menos 1. Vezes, quanto que é menos 3 menos 5? Vai dar menos 8. Então, o cofator do elemento 2 por 3 é menos 1 vezes menos 8, vai dar 8. Então, qual que é, pessoal, o cofator? Qual que é o cofator de 2? Qual que é o cofator de 2? O cofator de 2 é 8, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um elemento qualquer da matriz A e quero achar o cofator desse elemento. Então, peguei o cofator o elemento 2, que ele está na segunda linha e terceira coluna. Então, eu calculei através do conceito de cofator. Então, o cofator do elemento 2 por 3, que é o 2, é igual a menos 1 elevado a linha mais coluna, I mais J, vezes o determinante dos elementos que sobrou da matriz, porque eu excluí a linha e a coluna que o 2 está. E achei aqui o 8. Então, o cofator de 2 é 8. Vou fazer mais um exemplo aqui para você, tá bom? Eu vou sair daqui da tela para você tirar print, entender e eu volto aí. Espera aí. Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente consolidar aqui o conhecimento. Olha só, eu tenho uma matriz, essa matriz B é uma matriz quadrada de ordem 4, porque eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, é uma matriz de ordem 4. É uma matriz 4 por 4, uma matriz quadrada. E aqui, pessoal, como a gente está falando, olha só, eu posso escolher qualquer elemento dessa matriz para calcular o cofator desse elemento. Eu vou escolher aqui, tá bom? Vou escolher esse elemento 2 aqui, tá? Vou escolher esse elemento 2. Eu quero calcular o cofator desse elemento 2 aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que posição esse elemento está dentro da matriz. Então, qual que é a posição do 2? A posição do 2, ele está na primeira coluna, primeira linha, está na primeira linha e está na quarta coluna, né? Esse eu gosto de chamar o endereço do 2. O endereço do 2 dentro da matriz é primeira linha e quarta coluna. E eu quero calcular o cofator
de 2. Então, como que eu calculo o cofator de 2? Vem aqui comigo aqui, eu já tenho aqui, né, o conceito de cofator. O cofator de 2 é linha, coluna, igual a menos 1 elevado a linha mais coluna vezes o determinante dos elementos que sobraram na matriz. Por que sobraram na matriz? Porque você vai ver que eu vou excluir a linha e a coluna aonde está o 2. Mas vem aqui comigo, vamos com calma. Então, olha só, o cofator do elemento 1 por 4, o cofator do elemento 1 por 4 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 4 vezes o determinante dos elementos que sobraram da matriz, porque eu vou excluir. Olha só, o elemento 2, o endereço dele não é primeira linha e quarta coluna, então eu vou excluir a primeira linha, excluo a primeira linha e excluo a quarta coluna. O que sobrou dessa matriz? Eu vou calcular o determinante dessa matriz, desses elementos que sobraram. O que sobrou aqui, pessoal? Vamos lá. Comigo aqui, ó. 2, 0, menos 2, 0, 3, menos 1, 2, 0 e 1. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Depois a gente faz o restante da conta aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos com calma aqui, ó. Eu tenho que o cofator do elemento 1 por 4, ele é igual a menos 1 elevado a 1 mais 5, 1 mais 4, 5, né? Vezes esse determinante aqui. Então, vamos calcular aqui do ladinho esse determinante aqui. Ó, determinante, como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? A gente vai usar o método de Sarri, né? Eu faço o quê? Repito as duas primeiras colunas, né? Repito as duas primeiras colunas e depois eu faço o quê? Eu vou fazer as multiplicações de diagonais cruzadas. Então, primeiro, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 1. Vai dar o quê? 6, né? 0 vezes menos 1 vezes 2. 0, então mais 0. Menos 2 vezes 0 vezes 0, mais 0. Tá? Menos, eu tenho que colocar o menos. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária, né? 2 vezes 3 vezes menos 2. Menos 12. Certo? 0. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0 também, né? 0 vezes menos 1, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Então, vai dar 0 aqui, beleza? E aí, agora, o que eu faço agora? 6, vai dar 6 menos vezes menos, mais 12, né? Quanto que é 6 mais 12? 18. Então, o determinante dessa matriz que eu fiz aqui deu 18. Agora eu volto lá. Ó, o cofator do elemento 1 por 4 é igual a menos 1 elevado a 5, menos 1. Menos 1 vezes 18. Quanto que dá menos 1 vezes 18? Então, o cofator do elemento 1 por 4 é igual a menos 18. Então, qual que é o cofator do 2 nessa matriz quadrada B? O cofator desse 2 aqui é menos 18. Lembrando, pessoal, que eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. O cofator desses aqui não vai ser menos 18, não. Vai ser outro cofator. Cada elemento tem um cofator
diferente, tá bom? Então, o cofator desse 2 aqui, que ele está na primeira linha e na quarta coluna, o cofator dele vai ser menos 18. E com isso, nós fechamos esse vídeo, essa primeira parte do Teorema de Laplace, falando sobre cofator. A segunda parte, nós vamos aprender a calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n igual ou maior do que 4, através do Teorema de Laplace, utilizando a ideia, o conceito de cofator. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!